Olá, pessoal, tudo bem? Hoje chegou o grande dia da nossa apresentação, né? Hoje no nosso Meet, nós teremos a apresentação do nosso trabalho de português, né? O nosso cordel lá, a Pro vai querer ver e escutar todos os cordéis. Mas hoje nós também temos as nossas atividades de revisão, tá bom? São poucos exercícios que nós vamos copiar lá no caderno, tá bom? Pra gente poder treinar aí tudo o que a gente estudou na semana passada. Combinado? Vamos lá ver então os nossos exercícios? Nossos exercícios são o seguinte, olha lá. Vamos acompanhar a leitura aqui que a Pro vai ler junto com vocês, ó. Hoje faremos a revisão de nossas atividades estudadas durante o semestre. Número 1. Primeiramente, deveremos ler com muita atenção o texto abaixo. A propôs um textinho bem tranquilo, tá bem pequenininho, para que vocês consigam aí achar todas as informações sem dificuldade, tá bom? Então, vamos ler o textinho? Dedinho em cima, lembrando que a gente tem que prestar muita atenção. Olha lá. O burrinho medroso. Tico era um burrinho muito medroso, mas dizia que não tinha medo de nada. Um dia, seu amigo Teteco colocou um lençol branco na cabeça e ficou atrás de um barranco esperando o Tico passar. Quando Tico passou, bu! Tico levou um susto tão grande que saiu em disparada. Pessoal, olha aí o susto que o nosso amigo Tico levou. Que amigo mais malvado esse daí de dar um susto nele, hein, tadinho? Então, pessoal, após a gente ler esse textinho, esse texto é só pra gente ler, tá bom? É com esse texto que nós vamos responder tudo lá que vem aqui em seguida. Número 2. Após ler o texto, copie e responda as perguntas que estão a seguir em seu caderno de português. Então, primeiro li o texto. Depois de ler o texto, eu vou vir aqui nessa página e vou copiar esta página aqui. Tudo que está nessa página aqui eu vou copiar no meu caderno, ok? Então, o texto é só para eu ler e isso daqui eu vou copiar no meu caderno. A Pro colocou aqui o exemplo de como deve ser a escrita, a cópia lá do seu caderno. Tem que pôr o cabeçalho bem bonitinho, a data, tem que escrever que é a revisão de português, e aí pular sempre linha entre um exercício e o outro. E aí a gente vai colocar número 1. Agora as nossas perguntas são sobre o texto que a gente leu, tá bom? Primeiramente, a Pro colocou aqui um lembrete, eu coloquei até atenção, ó. A Pro não consegue calcular a quantidade de linhas que vocês vão usar para fazer os exercícios, para responder os exercícios. Então, a Pro deu duas sugestões aí. Vocês podem ou ir já copiando e respondendo, tá bom? Copia um, responde. Depois que respondeu, pula uma linha, copia dois, responde. Ou se você tiver com um pouquinho mais de pressa de copiar as perguntas, porque elas estão aqui no nosso computador, né? Ou vai demorar muito você copiar, não sei. Você pode fazer o seguinte, copiar tudo de uma vez, copia tudo e depois vai respondendo devagarzinho, fazendo a sua resposta. Pode fazer das duas maneiras, tá? A Pro não colocou quantidade de linhas porque tem criança que tem letra maior, letra menor e aí fica difícil calcular, né, a quantidade de linhas que cada um precisa. Tudo bem? Então, eu li o meu textinho lá do Tico e do amigo dele, o Teteco, que foi muito malvado, e vou responder. Lá na número 1, está perguntando
perguntando assim, segundo ano. Olha lá. Responda as perguntas sobre o texto O Burrinho Medroso. Então, olha lá, vou copiar essa pergunta, depois vou copiar a pergunta letra A, questão A. E vou responder, olha lá, ó. Quem é o personagem principal da história? Quem é o principal? O nome lá, ó, tá já contando pra gente, ó. O burrinho. Quem é o personagem principal aí que leva o susto? Muito tranquilo, né? Segundo ano. É só colocar o nominho dele aí. É o Tico ou é o Teteco? Então, depois que eu respondi a letra A, eu vou aqui para a minha letra B. E também é uma pergunta sobre o texto que a gente acabou de ler. O que Tico costumava dizer sobre ele? O que ele falava que ele era? Que ele ficava lá contando pro amigo dele. Escreve aqui. Percebam, segundo ano, que nós temos aqui, nessa questão, 1, 2, 3 pontos de interrogação. Então, se eu tenho 3 pontos de interrogação, eu tenho 3 perguntas. Então, eu tenho que colocar 3 respostas. Mesmo que sejam na mesma linha, eu tenho que responder 3 coisas diferentes. A primeira que eu vou responder aqui é o que o Tico costumava dizer sobre ele. Ele falava que ele era o quê? Escreve aí pra mim, tá bom? Muito bem. Depois eu tenho mais uma pergunta aí na mesma questão. A pergunta é assim: ele demonstrou que o que dizia era verdade? Ele costumava dizer que ele era de um jeito. Mas ele conseguiu provar que ele era daquele jeito mesmo? Que ele era corajoso? Sim ou não? Então você coloca aí. E a última pergunta, o nosso último ponto de interrogação, está perguntando assim: como percebeu se ele falava ou não a verdade? Tudo bem, ele falava uma coisa, que a gente já leu. Mas ele não comprovou isso. Ops! Mas será que ele comprovou que ele falou a verdade ou não? Como que você descobriu que ele estava falando a verdade ou não? Do que ele era? E como que você percebeu que ele não falava a verdade do que ele dizia sempre? Hein? Tudo lá no texto, ó. O que aconteceu com ele que fez você perceber que ele não era tudo aquilo que ele falava? Muito fácil, né? Segundo ano. Então, você vai responder aí na letra B e depois que você responder, você vai lá para a letra C. Então, são 3 respostinhas ali, tá bom? Na letra C, agora eu vou ter que olhar no meu texto e tirar lá do meu texto algumas coisas. Olha lá. Retire todos os sinais de pontuação que aparecem no texto e diga para que eles servem. Então, pessoal, eu vou lá no meu texto, lá no texto do burrinho medroso, vou procurar todos os sinais de pontuação que aparecem nele. Olha lá, vou dar umas dicas, ó. Tem que tirar tudo, vai olhando linha por linha, ó. Olha essa linha, tem algum sinal aqui? Não, então eu vou para a próxima. Tem algum sinal aqui? Opa, nessa aqui tem uma vírgula, ó. Então, você vai lá, escreve vírgula na sua resposta e diz para mim, para que serve a vírgula? Escreve na frente do sinal. Pro, tô com dúvida do que serve a vírgula, como é que eu faço? Aqui nesse mesmo documento, tem a revisão. Ou vê o vídeo, ou olha e lê novamente o texto da nossa revisão que tá aqui pra cima, ou vai lá no nosso caderno. No nosso caderno também tem os sinais de pontuação, tá? Vocês têm muito material aí pra consultar, certinho? E aí eu vou tirar todos os sinais, ó, tem ponto final, tem vírgula, tem travessão, tem exclamação,
tem vários, não precisa pôr repetido, tá? Uma vez de cada. Combinado? Vocês vão pegar, vão escrever lá na letra C e me dizer para que serve, qual que é o objetivo dessas pontuações, certinho? Então, respondido a letra C, lá com os sinais da pontuação, você vai responder aqui, vai pular uma linha depois que terminar de responder e vai fazer a letra D. Olha lá, pessoal, letra D. Copie o título do texto. Qual que é o título do texto? Copie ele aqui na resposta. Depois que você copiar o título, você vai circular nele, no título, só o título. Escrevi aqui, o burrinho medroso. Depois que você escreveu o título aqui do texto, você vai circular nele as vogais, circular, fazer uma bolinha, tá? Leiam com atenção. Você vai circular as vogais e grifar. Grifar é a mesma coisa que sublinhar, é passar um risquinho embaixo. E grifar as consoantes, tá bom? Então, escrevi lá o título do meu texto, grifo consoante, circulo as vogais, bolinha nas vogais, tracinho nas consoantes. Terminei de responder a letra D, né? Vamos para a letra E. Olha a letra E aqui, ó. Observe as palavras abaixo. Vamos lá olhar as palavras abaixo? Olha as palavrinhas aí, pessoal. Vamos olhar essas palavrinhas. Dizia, levou, céu, tedeco, coando e desbarada. Que estranha essas palavras em segundo ano, bem esquisitas. Tem alguma coisa aí de estranho. Vamos ver lá o que o nosso exercício está pedindo? Vamos seguir a leitura aqui, ó. As palavras estão escritas de forma incorreta, elas não estão certas. Encontre lá no texto, lá em cima no texto do burrinho medroso, a forma correta de cada uma das palavras. Então, você vai ter que voltar lá em cima, vai olhar lá, procurar linha por linha e ver como que se escreve certinho essas palavras aqui que estão escritas incorretamente, certo? E vai escrever corretamente. E lá na nossa letra F, nossa última questão, nós temos... Opa, subiu demais, vamos lá. Nós temos a questão sobre separação de sílaba. Olha aí, pessoal. Separe as seguintes palavras do texto. A primeira palavra é burrinho. O animalzinho que é o personagem da nossa história. Vamos lembrar que a separação da sílaba tem regras. Lembra lá do vídeo de revisão? Tem regras, tá bom? E para eu separar em sílabas, eu tenho que pensar em quantas vezes o som sai da minha boca. Burrinho. Quantas vezes abri a boca? Burrinho. 3 vezes. Então, eu tenho 3 sílabas. Lembrando que consoantes iguais se separam. Não esqueçam disso, tá bom? E aqui eu tenho te, co. Quantas sílabas? Vou separar por hífen e vou escrever co. Quantas sílabas? Vou separar por hífen e escrever medroso, seu e susto. Prestem muita atenção nessa palavrinha aqui, ó. Pro, como que eu sei separar a sílaba? Como que eu sei a quantidade de sons? Pela quantidade de vezes que eu abro a minha boca. Quantas vezes eu abro a minha boca para pronunciar? Quantas vezes o som sai da minha boca? Olha aqui, a Pro falou, o som sai, som sai. Cada palavrinha que a Pro falou, som e sai, eu abri a boca uma vez só. Então, pessoal, percebam que se eu abrir a boca uma vez só,
quer dizer que só tem uma sílaba, não tenho nada para separar. Olha lá, som, sai. Eu não falo sair, não, eu falo sai, o som sai de uma vez da minha boca. A mesma coisa a palavrinha som, som. Eu abro a minha boca uma vez só. Se vocês prestarem atenção nessa letra aí, ó, nessa palavra, aliás, quantas vezes eu abro a boquinha para poder falar ela? Seu, seu, seu. Eu mexo a minha boquinha uma vez só. Então, será que eu preciso separar ela por hífen? Eu falo seu ou eu falo seu? Seu. Não, eu falo de uma vez. Se o meu som sai de uma vez da minha boca, ela só tem uma sílaba. Então, eu não vou usar o hífen aí para separar. Prestem bastante atenção, tá bom, segundo ano? E aí, eu vou fazer dessa maneira, separar as minhas palavrinhas no meu caderninho, copiar tudo com muito capricho, muito carinho e muita atenção, para poder praticar as atividades da nossa revisão aí. E se conseguir fazer essas atividades sem dificuldade, tenho certeza que a prova também, ó, vão fazer tranquilinho, de olhinhos fechados, tá bom? Então, a nossa revisão, pessoal, nossas atividades, nossos exercícios de revisão são esses, tá bom? Todos no nosso caderninho. Espero que vocês gostem, que façam com capricho, que escrevam com capricho e que arrasem aí na hora das nossas atividades, na hora da nossa prova. E depois eu querer ver esse caderninho, hein? Então, beijo, beijo, beijo. Até o nosso próximo vídeo.